Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na 17ª semana do Tempo Comum. Hoje a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. A Igreja é formada por muita gente, há bons e ruins, e somente no final haverá a separação. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Dando continuidade ao capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, hoje meditamos os versículos 47 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Santo Afonso Maria de Ligório nasceu em Nápoles em 1696. Doutorou-se em Direito Civil e em Direito Canônico. Recebeu a ordem sacerdotal e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Para fomentar a vida cristã do povo, dedicou-se à pregação e à publicação de diversas obras, especialmente sobre a Virgem Maria, a Eucaristia, a vida cristã, a teologia moral, matéria pela qual recebeu o título de doutor da Igreja. A sua vida longeva constitui um admirável exemplo de trabalho, de simplicidade, de espírito de sacrifício e de preocupação por ajudar os outros a alcançar a salvação eterna. Foi eleito bispo de Santa Ágata de Goti, mas uns anos depois renunciou ao cargo e morreu entre os seus Pagani, perto de Nápoles, em 1787. O Evangelho de hoje, nós ouvimos a parábola que é semelhante à do joio e tem o objetivo de ensinar também sobre o dia final. Que esse dia final depende de como vivemos os nossos dias atuais. A Igreja, com os grandes santos e místicos, sempre leu este texto pensando na sua própria dimensão. Portanto, a rede é a Igreja. Alguém poderia dizer, mas Jesus não pensou isso, será que não está forçando o texto? Sim, o Senhor pode ter pensado, porque Ele pensou a Igreja, Ele quis a Igreja. E ao contar as parábolas, Ele pensava em toda a vida da Igreja e todos nós que viríamos depois. Desse modo, então, entendemos assim, a rede é a Igreja. Assim como na rede existem peixes bons e ruins, assim é na Igreja. Não está cheio de gente
boazinha, de todo mundo santinho, não, e perfeito. Há quem viva e escolha a palavra de Deus. Há quem está buscando a conversão e a transformação todos os dias. E há quem recuse ou fique até indiferente, só esteja de aparência. Nesse texto, duas verdades aparecem. Primeira delas, haverá um julgamento. Jesus fala com todas as palavras, usando esta imagem da rede lançada e depois os peixes sendo separados, que haverá no final dos tempos um julgamento. E a segunda verdade é a real possibilidade do inferno. O inferno não é uma invenção da igreja, o inferno não é uma coisa fictícia, é uma realidade, um lugar de verdadeiros tormentos para quem rejeitar a Deus. Bom, falamos duas verdades, mas então um ensinamento que esse texto traz para nós. Pode ocorrer que chegarão a separar os bons dos maus, mas não cabe a nós fazer isso. Ninguém é capacitado para tal. A gente pode até desejar, como eu gostaria que esse tipo de gente não estivesse na igreja, não estivesse no mundo e etc. Não somos nós que vamos separar. Somente Jesus, no final dos tempos, no juízo final, fará. Até lá, é preciso provar e permanecer no bem. Ser, então, um peixe bom na rede da igreja, a rede de Cristo. E o Senhor termina o texto perguntando aos discípulos: compreendestes isso? É preciso que a gente entenda o que o Senhor quer nos chamar a atenção sobre o fim do mundo, sobre as escolhas que fazemos e o que isso acarretará e etc. E Jesus termina para dizer para os discípulos: é preciso tirar do tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, redescobrir o sentido da lei, de tudo que já foi ensinado no Antigo Testamento, correspondente à vontade, ao querer do Pai, para viver a partir do Evangelho de Jesus. Iniciando o mês de agosto, dedicado à oração pelas vocações, todas as vocações, rezemos hoje, então. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.